Olá pessoal, bom dia! Eu vou gravar esse vídeo para explicar então os dois exercícios, né? E fazer uma correção com vocês dos dois exercícios da aula da semana passada, tá? Então, na semana passada, eu passei para vocês dois exercícios, onde vocês tinham que, aqui no primeiro exercício, identificar quais as reações são endotérmicas, né? Então, a gente observa, né, que a gente consegue identificar qual reação é endotérmica, observando algumas características, né? Então, primeira, toda reação endotérmica, ela apresenta o ΔH positivo. Então, a equação número 2 aqui já é um exemplo, né, de reação endotérmica, porque ela nos apresenta aqui, ó, os reagentes, os produtos e o valor do ΔH. Sempre quando o ΔH é positivo, a reação é endotérmica. Então, a equação número 2 é um exemplo. Veja que é diferente a 1 da 2. A equação número 2, ela apresenta aqui o valor de ΔH positivo. Aqui na equação número 1, esse valor aqui de mais 889,5 kJ não é valor de ΔH. Não é simplesmente pelo fato de não aparecer aqui o símbolo do ΔH, né? Então, esse valor aqui é um valor de uma quantidade de calor que está sendo produzida, tá? Nesse caso, não é característica da equação endotérmica, da reação endotérmica, tá? Agora, a número 2, sim, porque é um valor de ΔH positivo. A número 3 também é uma reação endotérmica. Por quê? Porque ele está apresentando aqui um valor da quantidade de calor no reagente, né? Assim como fez aqui a equação 1, ele está apresentando o valor de quantidade de calor, né? Então, a equação 1, a quantidade de calor está nos produtos, ou seja, está sendo produzido. Reação que produz calor, reação exotérmica, né? O exercício quer que a gente indique quais são endotérmicas. Então, a 1 é uma reação exotérmica. A 2, como nós já falamos, reação endotérmica, porque apresenta ΔH positivo. A terceira é endotérmica, porque apresenta a quantidade de calor nos reagentes. Ou seja, se o calor está aqui nos reagentes, então ele está sendo consumido, ele está sendo absorvido, né? Porque, ó, observem aqui, ele apresenta esse reagente, este reagente e mais essa quantidade de calor para produzir os produtos, ou seja, o calor aqui está sendo absorvido. Toda vez que é absorvido, reação endotérmica, certo? Então, ó, equação 2 é endotérmica porque apresenta ΔH positivo. Equação 3 também é endotérmica porque está apresentando o calor sendo absorvido nos reagentes. A equação 4 já é exotérmica porque o valor de ΔH é negativo. A 5 também é exotérmica porque apresenta o calor sendo produzido, né? E a equação número 6, ela é endotérmica porque apresenta ΔH positivo. Então, como a resposta ela pede para a gente selecionar a alternativa que possui somente reações endotérmicas, então qual será a alternativa correta? A alternativa correta é aquela que apresenta a equação 2, ó, é endotérmica porque apresenta ΔH positivo. A equação 3, porque apresenta o valor de calor sendo absorvido nos reagentes. E a equação 6, porque apresenta ΔH positivo. Então, a alternativa correta é a alternativa C, certo? Vamos agora, então, corrigir o exercício número 2. O exercício número 2 fala assim: assinale a alternativa que contém apenas processos com ΔH negativo. Então, processo com ΔH negativo são, então, aquelas reações classificadas como exotérmicas, aquelas que produzem calor. Então, ó, a combustão é a reação de queima, né? A queima de algo não produz calor, né? A gente tá lá queimando carvão para fazer um churrasco. Produz calor, não produz? Então, é uma reação exotérmica. Porém, a fusão, que é o derretimento dos materiais,
é uma reação endotérmica, é um processo, né? Vamos falar de processo físico endotérmico. Por quê? É um fenômeno endotérmico, por quê? Porque para você conseguir derreter algo, fundir um material, você tem que fornecer calor. Então, não é a letra A. A letra B, combustão, novamente correto, porque a combustão é um processo, é um fenômeno isotérmico, produz calor. Agora, a sublimação de sólido para gás, a sublimação é um fenômeno da passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, né? Somente alguns materiais, como, por exemplo, a naftalina, né? Conseguem a sublimação do gás carbônico, que é o que nós conhecemos como gelo seco, né? São processos de sublimação. E esse processo, para que ocorra, é necessário também fornecer calor, né? O material tem que receber calor para sublimar e se transformar em gás. Então, aqui também não é a letra B. A letra C é a correta, porque ó, ela apresenta combustão, que é um fenômeno exotérmico, aquele que produz calor, e aqui a sublimação, né? Do gás para o sólido. Então, se a sublimação sólido para gás é um processo endotérmico, necessita de calor, o contrário, que é do gás para o sólido, é um processo exotérmico. Então, a perda de calor do gás vai fazer com que ele sublime, né? E se torne sólido. Então, a alternativa correta aqui é a letra C.